Abra sua Bíblia, querido irmão. Segunda carta que Paulo, apóstolo, escreveu a Timóteo, lá no capítulo 1. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, é um dos textos bíblicos mais conhecidos. E quase que nós não precisaríamos lê-lo. Os irmãos conhecem bem aquilo que Paulo diz a partir do verso 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação, vejam só, meus irmãos, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Antes de orarmos, deem uma olhada nesses dois painéis. No domingo, dia 28, último domingo do mês de maio, à noite, às 18h30, nós teremos um culto muito especial para as famílias. Gravem bem, irmãos, dia 28, à noite, culto especial das famílias. E aí o desafio é para que nesse dia 28 você como que traga a chave da sua casa. Não fica na sua casa o seu filho, não fica na sua casa a sua filha, não fica na sua casa o seu cônjuge. Você vem, você traz um casal amigo, você vem, você traz uma família que talvez por algum motivo esteja um pouco distante da igreja. Você vem e você traz uma família que você está compartilhando de Jesus com essa família. Nós estamos muito convictos que uma bênção especial de Deus vai acontecer na vida de cada família que estará presente aqui. Você crê nisso, irmão? Amém? Amém. Então grave bem isso. Daqui a 2 semanas, venha, não deixe de vir e traga toda a sua família. Senhor, nós pedimos mais uma vez, em nome de Jesus, para que esta porção da tua palavra nos abençoe, que ela fale profundamente aos nossos corações, que esta palavra nos edifique. Nós clamamos em nome de Jesus, amém e amém. Era o ano de 67, depois de Cristo. O apóstolo Paulo já caminhava para o final do seu ministério, ele já estava ancião, ele já tinha consciência, dada a sua sabedoria, que os seus anos de vida já estavam chegando ao fim. O seu ministério já chegava no momento derradeiro. Paulo sabia disso. Além disso, a perseguição do Império Romano contra a igreja de Cristo Jesus já acontecia com muito vigor. Já havia acontecido o famoso incêndio ordenado por César, o imperador, e ele mandou que toda a cidade de Roma fosse incendiada. E ele então, depois, após o incêndio, milhares de mortes, ele responsabilizou os cristãos por terem sido como que os autores daquele grande acontecimento trágico. Paulo vivia um tempo final do seu ministério, como eu disse para os irmãos. Paulo, e não apenas Paulo, mas a igreja do Senhor Jesus vivia um tempo de aflição. Um tempo difícil, um tempo de ansiedade, de medo. Naquele momento, Paulo precisava de pessoas que caminhassem com ele, que estivessem muito próximas a ele. Ele precisava de companheiros, ele precisava de parceiros, ele precisava, de modo especial, talvez muito mais do que em todo o restante do seu ministério, ele precisava de cúmplices ao seu lado. E é neste momento de aflição, é neste momento de perseguição, neste momento em que Paulo precisava de cúmplices, de amigos, de parceiros,
que ele então escreve a Timóteo. Muito significativo este fato, meus irmãos. No momento de crise, Paulo tem a Timóteo como grande amigo. No momento de crise, Paulo tem a Timóteo como parceiro, como cúmplice. Preciso de alguém, ainda que não possa ter alguém fisicamente ao meu lado, preciso de alguém que me ouça, preciso de alguém próximo a mim. E Timóteo é esta referência. Timóteo é esta referência. E aí Paulo escreve essas duas cartas pastorais a Timóteo. Ele apresenta-lhes orientações. Ele entende que Timóteo era uma figura preciosa demais para o Evangelho, considerando as experiências anteriores que ele havia tido com Timóteo nas suas viagens missionárias. E ele então orienta para que Timóteo não perdesse ou não permitisse que os fundamentos da fé, a preciosidade da vida cristã se perdessem na sua vida. Interessante, irmãos, Timóteo é usado por Paulo, no bom sentido óbvio desta palavra, como alguém que ele queria associar à sua vida ministerial, à sua imagem, à sua trajetória. Paulo observava o caráter de Timóteo. Paulo via os valores cristãos muito bem plantados em Timóteo. Paulo via firmeza de conduta em Timóteo. Paulo via estabilidade no procedimento de Timóteo. Paulo via solidez na forma de ser e de viver em Timóteo. Por isso que ele toma esse jovem pastor como alguém tão precioso. E aí então ele faz essas duas referências, que são as únicas que nós temos na Bíblia acerca dessas pessoas. Lloyd e Eunice. Não há em nenhuma outra página da Bíblia qualquer referência a essas duas mulheres. Apenas esta. Elas receberam este elogio do apóstolo, o maior apóstolo de todos os tempos, porque elas transferiram valores sólidos para a vida de Timóteo. De mãe para filha, para neto. Transferência. Transferência. Nos anos 80, anos 90, falou-se muito em maldição hereditária. Pouco daquilo que se falou é coisa que deve-se acreditar. Grande parte, coisa sem fundamentação bíblica. Eu prefiro não falar em maldição hereditária. Eu prefiro falar, meus irmãos, a partir desse texto, em bênção hereditária. Ou seja, você pode transferir, ensinar bênçãos, coisas de Deus para as vidas das suas gerações posteriores. Pode não, você deve, é ministério, é responsabilidade diante de Deus. Queridas irmãs, mães, queridos pais, nos vejamos como responsáveis por transferir bênçãos para as vidas dos nossos filhos. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa, prestem bem atenção. Aquilo que não é preocupação exclusiva da Igreja do Senhor Jesus, dos setores evangélicos, cristãos, aquilo que hoje é uma grande preocupação na educação geral, as escolas, as universidades, as escolas que alcançam as crianças, as mais jovens, as menores, até o final da juventude. Responsabilizar os pais acerca do seu dever de educar os filhos. O dever primeiro da educação dos filhos não é da escola. O dever primeiro da formação dos filhos não é da igreja. O dever primeiro da construção do caráter dos filhos
não é do pastor, não é do professor da escola bíblica dominical, não é do professor de matemática, não é do professor de história. O dever primeiro, a responsabilidade de primeira de forjar nos filhos um caráter abençoado e seguro, de forjar nos filhos um modo de ser que possa ser exemplo como Timóteo, é nosso, nós que somos pais. Esse é um grande desafio hoje, porque nós vivemos num tempo de terceirização. É um termo que está muito presente na nossa cultura, terceirizar serviços. Terceirizamos para especialistas aquilo que nós não sabemos fazer. Eu não pude ensinar matemática para as minhas filhas. Ora, eu ensinar matemática seria uma tragédia. Tive que terceirizar. Os professores das escolas onde minhas filhas estudaram foi quem ensinaram matemática para as minhas filhas. Tive que terceirizar. O ensino técnico, específico. No entanto, o caráter das minhas filhas, a responsabilidade primeira, eu jamais poderei terceirizar. É minha. É minha. E esse é um grande erro que se comete hoje. Transferimos responsabilidades nossas para outros. Principalmente quando nós temos lutas, principalmente quando coisas não vão bem na nossa vida, principalmente quando coisas não caminham como nós gostaríamos. Essa é uma inclinação do ser humano, sempre nos esquivarmos e responsabilizarmos outras pessoas por aquilo que de errado está em andamento. Queridos pais, queridas mães, eu não estou aqui nesse dia especial, Dia das Mães, não estou aqui com a intenção de culpabilizá-los. Nós estamos aqui para homenagear vocês. E a nossa intenção é que vocês deixem este lugar aqui abençoadas e abençoados pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Essa é a nossa intenção. Mas eu não tenho como não passar por essa etapa na minha fala. Como está o seu filho hoje? Como está a sua filha hoje? Como está o caráter do seu filho? A conduta da sua filha? Não temos como irmãos, não temos como nos esquivar disso. Nós somos os primeiros e os maiores responsáveis por isso. Amém, irmãos? Então eu quero dizer isso para você. Tenha como proposta para a sua vida que seja um propósito muito bem firmado, como Lloyd, como Eunice. A proposta de transferir bênçãos para a sua posteridade. E aí eu quero dizer para você, nós só o faremos se os nossos filhos virem em nós marcas do caráter cristão. Eu vou repetir. Nós só o faremos se os nossos filhos virem em nós. Meus irmãos, não é uma questão de didática, de como ensinar. Deixa eu lhes dizer, aprendamos a palavra de Deus e saibamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Porém, a questão é muito mais do que isso, é muito mais ampla do que isso, vai muito além disso. Você pode ser um excelente professor, você pode ensinar muito bem aos seus filhos, você pode saber abrir as escrituras e mostrar para os seus filhos o plano de salvação, as riquezas da palavra de Deus. Que bênção, faça isso, se aperfeiçoe. Busque ter essa habilidade de sentar com os seus filhos e ensinar as escrituras. Porém, é mais do que isso, é mais do que isso.
É fundamental que os nossos filhos vejam em nós marcas de um caráter cristão. Que vejam em nós, que leiam as Escrituras em nossas vidas. Fiz 2 viagens já, como eu tenho mencionado recentemente para os irmãos, a Israel. A segunda que nós fizemos, nós passamos pelo Egito, ficamos 5 dias no Cairo. Depois nós fomos para Santa Mônica e de lá nós visitamos o Horebe, uma parte do grupo. E uma coisa que me chamou a atenção nesta segunda viagem, mais do que na primeira, até porque nessa segunda viagem o contato com o mundo muçulmano foi maior. Ficamos 5 dias numa sociedade, numa cidade, num país completamente muçulmanos. Interessante, é quase que impossível não perceber. A imensa maioria dos homens tem como que um calo, uma marca escura aqui na fronte, no meio da testa. Uma marca. E eu, um tanto quanto ingênuo, a certa altura eu perguntei a alguém o que era aquilo. E alguém da cultura me disse, é simples, Paulo. Todos os dias, nos momentos horários, nas horas específicas, estes homens, onde quer que estejam, eles interrompem qualquer atividade, em qualquer lugar, e eles se colocam de joelhos, e eles colocam a testa no chão, tem que encostar a testa no chão. E ali eles fazem o seu momento de prece àquele que para ele é o seu Deus. E aí os filhos nascem, começam a crescer e veem todos os dias os pais, os avós, nos horários específicos pré-estabelecidos, inclinando a cabeça e colocando a testa e fazendo a sua prece, a sua oração ao seu Deus. E aí os filhos, quando vão se tornando meninos, eles também, vendo os pais, vendo os avós, eles vão se inclinando, vão colocando a testa no chão e vão fazendo as suas preces. E isso vai sendo passado de geração em geração, de geração para geração. Tente evangelizar um muçulmano. A gente diria, não apenas como força de expressão, a conversão dele só acontecerá por obra e poder do Espírito Santo de Deus, porque ele é sólido em suas convicções. Porque um homem muçulmano, desde a sua meninice, ele vê os seus progenitores, as suas gerações anteriores, regularmente, se curvando e fazendo as preces, a ponto de ficar a marca, a cicatriz, o calejamento, a marca escura na testa. Pergunta que eu te faço, irmão, pergunta que eu te faço, irmã. Os seus filhos veem na sua vida, no seu comportamento, as marcas de Cristo Jesus? Você tem cicatrizes, você tem marcas na sua conduta, no seu estilo de vida, que tornam evidente para os seus em quem você crê, que você é um servo de Jesus. Por isso que eu lhes digo que a questão é muito além do ensinar as Escrituras. Porque o mero ensino didático das Escrituras pode ser que ele não passe de catequese. Eu, particularmente, já ouvi algumas pessoas dizerem, olha, eu cheguei a ser batizado. Porque me foi ensinado o plano da salvação, o que é a Bíblia, quem é o homem, eu decorei aquilo tudo. Aprendi como quem aprende história, aprendi como quem aprende as lições de matemática, aprendi como quem aprende geografia, e pronto, chegou o meu batismo. E Paulo não passou de uma experiência religiosa catequética. Hoje, tempos depois do meu batismo, é que eu tive
uma experiência real e verdadeira com Cristo Jesus. Isso acontece hoje nos Estados Unidos, meus irmãos, a rodo, como se fala em termos mais coloquiais. Pessoas que nasceram em igrejas, algumas delas em igrejas que praticam o batismo infantil, que depois na juventude, na vida adulta, na adultícia, querem ser rebatizadas, porque elas entendem, olha, aquilo que eu vivi lá na minha infância não passou de ato litúrgico religioso, tradição protestante e nada mais. Meus irmãos, que nós transfiramos para os nossos filhos as bênçãos da palavra de Deus e que eles vejam em nossas vidas um caráter cristão marcado pela presença do Senhor Jesus em nós. Amém, igreja? E aí eu quero lhes dizer, há algo um pouco enigmático nesse texto. Eunice, ela era uma cristã, no entanto casada com um grego. Ela conhecia o único Deus, conhecia o Cristo e foi casada com um homem politeísta, sincretista na sua prática religiosa. Não se sabe, existem algumas interrogações acerca disso que hoje nós não temos resposta. Ela não conhecia Cristo quando se casou e depois então ela se converteu, já casada? Pode ser, é possível que sim. Fica ainda a questão, mesmo sendo judia, ela não deveria ter se casado com um politeísta? Enfim, são várias hipóteses, são várias reflexões, a questão é controversa. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa. O que é que isso me mostra? Que apesar de, mesmo cometendo os nossos equívocos, como talvez, muito provavelmente Eunice tenha cometido o seu equívoco, mesmo cometendo os nossos equívocos, as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, meus irmãos, elas não são canceladas. Aleluia. Não é porque talvez tenhamos cometido algum equívoco, algum erro, que tudo que Deus queria fazer por nós, Ele suspende, cancela. Meus irmãos, vocês conhecem bem o texto, aqueles que conhecem, repitam comigo, as misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã. Deus é misericordioso. E eu quero lhe dizer, querido pai, eu quero lhe dizer, querida mãe, ainda que você tenha cometido equívocos, como eu cometo, como todos nós cometemos, bênçãos do Senhor podem e devem ser derramadas sobre a sua casa e sobre os seus filhos. Aleluia, glória a Deus por isso. Se não fosse isso, meus irmãos, nós já seríamos consumidos. É verdade, irmãos, a gente não tem cartilha para educar os filhos. Esse é um equívoco. Aquela história, psicólogo que se formou e fez a sua especialização em educação de filhos. Rapidamente escreveu um livro a partir da sua tese, do seu TCC, 10 regras para educar bem os filhos. Pouco tempo depois ele se casou, teve o primeiro filho, ele reeditou o livro, fez a revisão e colocou 10 sugestões para educar bem os filhos. Algum tempo depois teve o segundo filho, ele reeditou o livro, lançou e colocou 10 palpites para educar bem os seus filhos. Quando veio o terceiro filho, ele ligou para a editora e disse, retire os livros da prateleira. Não tem nada certo, está tudo errado. Não existem regras, comportamento humano é comportamento humano. Mas eu quero te sugerir isso, de todo o coração. Viva os princípios das Escrituras. E você estará dando um passo decisivo para transferir bênçãos para os seus filhos. Amém, irmãos? E aí eu encerro dizendo para você o seguinte. Nós vimos aqui uma bela dramatização sobre Susana Wesley. Irmãos, irmãs, existem sim
orações especiais que chegam de modo diferenciado ao altar de Deus. Eu vou repetir. Existem sim orações especiais que chegam sim de modo diferenciado ao altar de Deus. Não estou falando de gente mais poderosa, de gente menos poderosa. Como se nós pudéssemos ter, alguns até aspiram, como se nós pudéssemos ter uma espécie de espirituômetro. Aquele é o crente de poder, aquele é fraquinho. Aspirar ter essa capacidade de avaliação por si só já é algo não aconselhável. Tá certo, irmãos? Mas eu quero lhes dizer sim que existem orações que de modo especial chegam até a presença de Deus. A Bíblia diz que depois de Daniel orar 21 dias, um anjo de Deus chegou até ele. A sua oração chegou de modo especial até a presença de Deus. A Bíblia diz que Cornélio de Cesareia orava ao Senhor e era um homem generoso. E aí quando o anjo visitou, o anjo disse, olha, as suas preces estão guardadas na memória de Deus. As orações daquele homem eram orações especiais diante de Deus. Ana orou por um filho, Deus a abençoou. E no tempo próprio, ela colocou o seu filho a serviço do Senhor. Deus ouviu de modo especial a oração daquela mulher. Eu encerro dizendo isso para você, querida mãe. A sua oração em favor dos seus filhos é oração que chega de modo diferenciado ao altar de Deus. Amém? Amém. Eu vou repetir. Preste bem atenção. A sua oração em favor dos seus filhos, a sua oração em favor dos seus netos, a sua oração em favor das gerações posteriores a você, é oração que chega de modo diferenciado diante do altar de Deus. O livro de Apocalipse diz que em determinado momento fez-se silêncio no céu, cerca de 30 minutos. Aqueles não tão bem intencionados dizem que naquele momento não haviam entrado ainda mulheres no céu. Fez-se silêncio de 30 minutos. Maldade. Alguma coisa muito especial estava por acontecer. Fez-se silêncio. Os anjos se aquietaram. A orquestra de anjos parou. O coro angelical fez silêncio. Emudeçam todos. Eram as orações dos santos que estavam chegando ao trono de Deus. Irmã, você que tem um filho que não está andando com o Senhor. Você que tem uma luta familiar muito grande. Você que tem uma peleja com uma filha. Comece rigorosamente a clamar, a interceder insistentemente em favor do seu filho, em favor da sua filha, em favor da sua casa. Eu tenho certeza que naquele horário, naquele tempo precioso de choro, na presença de Deus, vai se fazer um silêncio no céu. Silêncio. Porque aquela mãe está chorando em favor do seu filho. Silêncio. Aquela avó está intercedendo em favor dos seus netos. Silêncio. Orações especiais estão chegando. Glória a Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Chore, chore em favor dos seus filhos. Não negligencie esse instrumento poderosíssimo que você tem à sua disposição. Não me esqueço, irmãs. Não me esqueço. Aproximadamente 15 anos atrás, um casal aflito me buscou em meu gabinete, com muito choro. Pastor, o nosso filho está com tendências sistemáticas ao suicídio. Fala em suicídio, suicídio.
O rapaz havia passado para um concurso numa grande empresa, já estava gerenciando um setor com pouco menos de 2 anos de empresa, falava em pedir demissão. Estava noivo de uma moça excelente. Dizia, eu não posso continuar com esse noivado. Mesmo sendo membro de igreja, eu não consigo mais crer em Deus. Eu tenho que pedir exclusão, não quero mais saber desse negócio de igreja. E os pais, pastor, o que é que a gente faz? E eles começaram a chorar no meu gabinete, na minha frente, irmãos. Pastor, o que é que a gente faz? Como que a gente muda essa história? Ora por nós, pastor, ora pelo nosso filho. E aí eu disse, olha, eu vou orar pelo filho de vocês, vou orar agora. Só que muito mais valiosa do que a minha oração, vai ser vocês todos os dias dobrarem os joelhos na cabeceira da cama de vocês e apresentarem este choro diante de Deus. Apresentem este choro diante de Deus. E eu disse, porque a oração de um pai, a oração de uma mãe, chegam até a presença de Deus de modo diferenciado. Meus irmãos, 6 meses depois, o rapaz já estava marcando a data do casamento, estava completamente curado daquela depressão, estava com a sua vida com Deus completamente restaurada. Hoje ele é casado, feliz, pai de filhos, participa da liderança da sua igreja. Talvez a história tivesse sido completamente diferente. Mas tudo mudou, porque aqueles pais sistematicamente choraram no altar de Deus em favor dos seus filhos. Deus pode mudar a história da sua casa. Deus pode mudar a história dos seus filhos. Não negligencie este instrumento poderosíssimo. Que Ele te abençoe. Amém e amém. Vamos ficar de joelhos, todos nós, apenas aqueles que não puderem. Vamos ficar de joelhos. Clame a Deus e estabeleça agora diante do Senhor um propósito irrevogável de clamar ao Senhor pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus netos. Como dizem as Déboras, repita essa frase diante de Deus: Senhor, eu não gerei filhos para ajudar a povoar o inferno. Senhor, eu gerei filhos para ajudar a povoar o céu. Diga isso para o Senhor, irmão. Senhor, eu vou importuná-lo. Senhor, eu vou chorar diante do Senhor. Deus, eu não desistirei enquanto não vir a minha posteridade abençoada pelo Senhor. Visita, Senhor, os meus filhos. Visita, Senhor, a minha casa. Clame ao Senhor, irmão. Pai Todo-Poderoso, nos dá a bênção, Senhor Deus, que Lloyd e Eunice tiveram, de ver o filho, o neto, tornando-se uma referência cristã para milhares e milhões de vidas, Pai. Nos dá a bênção, Senhor Deus, que aquelas 2 mulheres tiveram, de inspirarem o coração do apóstolo Paulo, Senhor Deus, que a nossa paternidade, que a nossa maternidade abençoe os nossos, abençoe outras pessoas, Pai.
Senhor, abençoa os nossos filhos. Nós queremos vê-los, Pai, caminhando em direção à glória. Mas enquanto aqui estão, Senhor, que eles vejam em nós marcas do Senhor Jesus. Que eles vejam em nossa vida, em nossa conduta, em nosso modo de ser, cicatrizes nítidas da presença de Cristo em nós, Pai. Senhor Deus, ensina-nos a perseverar em oração. Ó Senhor, ajuda-nos para que nós não estejamos negligenciando esse instrumento poderosíssimo que muda a história de vidas, como mudou a história daquele rapaz 15 anos atrás, Senhor. Ó Pai eterno, eu sei que nós estamos na presença de pais e mães, pessoas muito queridas que têm vivido grandes lutas contra os seus filhos, Pai. E nós não estamos aqui, Senhor Deus, a responsabilizá-los, a culpabilizá-los, jamais, Senhor. O que nós queremos é que eles sejam encorajados pelo Senhor a perseverarem. E eu creio, Pai, que eles terão vitórias, verão seus filhos abençoados pelo Senhor. Nós oramos, Senhor Deus, e nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.